tirando essas patricinhas. Pô, mulher demora muito, né? E como? Já faz mó tempão que elas disseram que estavam chegando. Ah, não, esquenta não. Pô, até que enfim vocês chegaram, hein? Gente, fomos começar nossas comprinhas de Natal. Claro, Natal sem roupa nova não é Natal. Concordo. Natal tem que ter roupa nova, sapato novo, maquiagem nova, tudo novo. Não é, amiga? Ah, quanta bobeira. O que importa mesmo no Natal são as comidas de ceia. Peru, panetone, pernil, farofa, sobremesas, castanhas. Gente, Natal é festa da fraternidade, né? O espírito do Natal deixa as pessoas mais amáveis, mais generosas. Que fraternidade o quê? Natal é presente. Na minha família, por exemplo, depois da ceia, meu tio se veste de Papai Noel e dá presente às crianças. Natal não é nada disso. Natal quer dizer nascimento. Nascimento de Jesus, que é o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Ih, lá vem o crente. Pessoal, Deus já tinha prometido que ia mandar um Salvador desde que o homem pecou lá no Éden. Ele ordenou a Adão e Eva que não comessem da árvore da vida, mas eles comeram mesmo assim, e assim entrou o pecado em todos os homens. Tá bom, e daí? É sério isso. Deus criou tudo perfeito, mas a desobediência estragou tudo, né? A gente infelizmente pecou e Deus odeia isso. Sim, cara. Por isso Deus mandou o Salvador, Jesus, seu Filho, que é o único capaz de anular o mal do pecado, porque ele morreu na cruz para nos salvar. Você pode explicar melhor esse lance aí? Também quero entender. Tá bom, já perdemos a sessão do cinema mesmo. Ei, galera, venha nos ajudar a contar a história de Jesus.
de um jeito especial? Como é que foi o Natal? Para vocês entenderem. O primeiro Natal veio não cumprir a promessa do Messias que estava por vir. Isso aconteceu há muito tempo atrás, mas o homem não pode esquecer jamais. E para não duvidarem que ele é o Filho de Deus, vou contar tudo o que aconteceu. Os pastores estavam no campo a aguardar rebanhos de ovelhas que levaram para pastar. De repente, no céu, um anjo apareceu e aquela galera de medo tremeu. Não temas, o anjo então falou, e para aqueles pastores logo anunciou: vão até Belém, e no estábulo no verão, o neném e os seus pais e os animais que ali estão. Foram até Belém e quando ali chegaram, adoraram a Deus e se ajoelharam, agradecendo a promessa que se cumpriu, o Salvador do Cristo que cada um viu. Também no céu a mega estrela brilhou, que os magos do Oriente para ali guiou. Levaram uns 2 anos, viajando até Belém, para ouro, incenso e mirra ofertarem ao neném. Um anjo a José e a Maria anunciou que Messias seria o Salvador. E a galera do coral agora vai cantar a história de Jesus que começamos a narrar.
Jesus não veio ao mundo como um adulto. Pois é, né? Ele nasceu num lugar tão humilde. Jesus veio como criancinha para viver uma vida pura. Ele se esvaziou de sua divindade para viver como vivemos e provou que ele era especial, porque nunca pecou. Aos 30 anos de idade, ele começou seu ministério de ensino, pregações e curas. Que coisa mais linda! Jesus é fantástico, ele é maravilhoso mesmo. Além de amar toda a humanidade, ele presenteou muita gente fazendo milagres. A Bíblia conta que o cego que não via um palmo diante do nariz passou a enxergar. Está na Bíblia, o povo que morria de fome, num milagre de amor, ganhou muitos pães e peixes, e até aquela mulher cheia de pecados recebeu o perdão. Vocês estão dizendo que Jesus nunca pecou? Impossível. Cara, pra nós é impossível, mas pra ele não.
Ele pode perdoar os nossos pecados. É o maior milagre que ele fez e faz até os dias de hoje. Como assim? O pecado nos separa de Deus e sempre estamos fazendo algo errado. É mesmo. Acho que sou a maior pecadora daqui. Jesus, ele morreu crucificado para nos livrar do pecado. E ele é o único capaz de assumir a culpa dos pecadores, porque ele nunca pecou. Nunca ouvi falar de um amor tão grande assim. Foi no alto de um monte que levantaram a cruz. Muita gente se reuniu para ver Jesus. Enquanto uns xingavam ele, diziam pra ele descer. Ninguém entendia o que ele tinha vindo fazer. Escureceu e a terra tremeu. As pessoas viram que ele era o Filho de Deus. Jesus declarou que tudo estava terminado. Força do pecado acabou. Ele conseguiu. Ele cumpriu o mal e agora as pessoas podem ser livres, podem ser felizes, é só crer em Jesus e no poder da cruz. Porque me amou, Jesus se entregou pra morrer por mim, pra morrer por mim. Senti toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou até o fim. Me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. Poxa, eu não sabia que Jesus teve que sofrer tanto para acabar com o pecado. Mas ele venceu a morte, ele ressuscitou 3 dias depois, ele está vivo. O poder dele é tão grande que ele se entregou por nós. Acabou a maldição do pecado. E os que são dele não têm mais prazer em pecar. Ele voltou para o céu e está sentado à direita de Deus Pai, mas também vive no coração daqueles que o aceitam como único e suficiente Salvador. Antes de ir para o céu, Jesus prometeu que vai voltar para buscar todos os que são seus. Arrependam-se dos seus pecados e aceitem Jesus como seu Salvador. Ele está voltando. Os sinais da sua vinda, que ele mesmo disse, estão por toda parte. Guerras, terremotos, fome, maldade. Estejamos
prontos para esse encontro. Deixe Jesus nascer em seu coração. Que todos aqui, apesar de alguns momentos pararem para fotografar, para filmar, mas eu creio que todos entenderam quem é Jesus. E eu queria convidar vocês para lerem um texto só da Palavra de Deus, Mateus capítulo 1, versículos 21 a 23. Mateus, primeiro evangelho, logo o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 1, versículos 21 a 23. Aqui é a narrativa de um mensageiro de Deus, um anjo, que apareceu a José antes de Jesus nascer. E deu a seguinte instrução para ele, falando a respeito de Maria. Ele disse o seguinte a José: ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher.
significado desse nome que o nosso Salvador recebeu quando nasceu tem um significado muito importante para nós. E é interessante que o anjo, mensageiro de Deus, além de orientar o nome que deveria ser dado à criança, também disse o porquê. E também disse qual seria o título dessa criança. O nome seria Jesus. E o título qual seria? Emanuel. Emanuel, a palavra de Deus aqui, o próprio anjo disse o significado: Deus conosco. Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Só tem Deus realmente na sua vida quem tem Jesus. Jesus é Emanuel, Deus conosco. Que coisa maravilhosa! O Criador eterno, todo-poderoso, resolveu entrar na nossa história. E resolveu entrar na nossa história como um de nós, em forma humana, né? Como os adolescentes bem explicaram aqui, e nunca pecou. Deus conosco. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 14, está lá escrito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o versículo 14, o que diz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus eterno, Criador de tudo, de todas as coisas, Todo-Poderoso, resolveu fazer isso. Ele é Deus conosco. E nós vemos nesse texto da palavra de Deus que Ele é Deus conosco para nos salvar. Vejam que o anjo disse que o nome dele deveria ser Jesus. Jesus é a forma grega. Jesus é a forma da língua grega do nome Yehoshua. Está na moda, né? Tem tanta gente colocando o nome agora de Yehoshua. Sabe o que Yehoshua significa? Javé. Javé é o nome de Deus, né? Quando Deus se apresentou a Moisés no meio da sarça ardente, Moisés perguntou para Deus: qual é o teu nome? E Deus se apresentou com esse nome, Javé. E o nome Jesus significa Javé salva. Javé salva. E foi esse o nome que o anjo mandou que fosse colocado no Salvador, naquela criança, Jesus, que significa Javé salva. Jesus é Deus conosco, é Emanuel. Deus conosco para nos salvar. Deus conosco para perdoar os nossos pecados. Deus conosco para nos libertar do pecado, para nos livrar da condenação que o pecado traz, para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter vida eterna com Deus. Jesus é Deus conosco para nos salvar. Você já tem certeza de salvação? Você já tem certeza de vida eterna? A nossa vida é tão incerta. Essa semana, infelizmente, fomos surpreendidos por essa notícia terrível de um avião que caiu e morreram tantas pessoas. Nenhum deles embarcou naquele avião, é lógico, pensando em morrer. Não é verdade? Embarcaram naquele avião pensando em coisas boas e de repente são surpreendidos por aquele desastre. Nós estamos orando pelas famílias. Só Deus pode consolar essas famílias. Mas o fato é que a nossa vida é assim, é tão imprevisível. Todos nós, a maioria de nós, com saúde perfeita, ninguém espera
que de repente vai partir para a eternidade. E é interessante nós observarmos muitas pessoas bem idosas, mas muito idosas, e fazendo planos para o futuro, como se a morte não fosse uma realidade. Mas por mais que nós vivamos, por mais longevos que nós sejamos, um dia nós partiremos para a eternidade. Você já tem certeza da sua salvação? Você já tem certeza que quando partir desse mundo, irá para a eternidade para ficar junto com Deus por toda a eternidade? Você já tem certeza disso? Ou você prefere continuar não pensando nisso? E aí é pior, porque quando for surpreendido, não se preparou. Você já tem certeza de salvação, já tem certeza de vida eterna? Jesus é Deus conosco para nos salvar, porque o nome dele diz: só Deus salva. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, que não há outro meio de nós nos salvarmos. Lá em Efésios 2 diz que pelas obras ninguém se salvará. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é Deus quem diz isso, que por meio de obras ninguém se salvará. E a Bíblia também diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12, não há nenhum outro nome por meio do qual possamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Nós cantamos no início, né? Jesus, que doce nome, só Ele é capaz de nos dar salvação. Tenha essa certeza. Diga para Jesus: Jesus, eu estou cansado do meu pecado, Jesus. Eu quero a certeza da vida eterna. Senhor Jesus, eu creio no perdão que o Senhor me dá, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio nesse perdão. Mas Jesus Cristo é Deus conosco para nos consolar. Que triste ter que enfrentar todos os problemas dessa vida sem a presença de Deus, sem o consolo de Deus. Mas Deus nos ama tanto que Ele providenciou Jesus para nos salvar, Deus conosco para nos salvar e Deus conosco também para nos consolar. Ninguém precisa atravessar essa vida sozinho. Ninguém precisa atravessar essa vida carregando seus problemas solitário. Às vezes nós nos deparamos com determinados problemas e nos sentimos como se não tivesse pessoa alguma para dividir o problema conosco. E às vezes isso é verdade. Às vezes nós nos deparamos com determinados problemas, só nós mesmos para lidar com aquele problema. Mas não precisa ser assim, porque Jesus é Emanuel, é Deus conosco. E Deus conosco também para nos ajudar. Deus conosco também para nos consolar. Só quero ler aqui mais um texto da palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, Jesus declarou que não nos deixaria órfãos, não nos deixaria desamparados nessa vida. Jesus disse o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um ajudador, para que Ele fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós.
Jesus, antes de morrer na cruz, antes de ressuscitar, antes de retornar ao céu, fez essa promessa maravilhosa, que na pessoa do seu Santo Espírito, Ele estaria em cada um de nós que o recebesse. E Ele concluiu dizendo isso: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então Jesus Cristo é Emmanuel, é Deus conosco, também nos ajudando, também nos consolando, também nos ajudando a carregar os nossos fardos, as nossas dificuldades. E só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos ajudar, pode nos consolar. Hoje estivemos no sepultamento do pastor Lélio, e a família consolada, triste, com saudade, é lógico, com essa separação, mas a família consolada. Situações assim, só Jesus Cristo, Deus conosco, o Consolador, pode nos ajudar. Às vezes nós passamos situações, às vezes que as pessoas pensam, até queriam enlouquecer. E aqueles que não têm Deus na sua vida, realmente alguns até enlouquecem e fazem loucuras. Ah, mas nessas situações, como é bom ser crente em Cristo. Como é bom ter Deus conosco, Jesus, Emmanuel, porque Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos traz paz ao coração. É como se fosse um mar bravio, e Ele nos ajuda a nadarmos sem afundarmos. Ele nos ajuda a ficarmos com a cabeça para fora até chegarmos à praia. Porque Jesus é Emmanuel, é Deus conosco, é aquele que não nos deixa órfãos, que voltou para nós na pessoa do seu Santo Espírito, nosso Consolador. Que maravilha, irmãos, ter Jesus em nossas vidas, Deus conosco. E você pode tê-lo, você pode torná-lo real em sua vida. Não simplesmente um nome, não simplesmente uma ideia, não simplesmente um conceito religioso, mas Deus presente em sua vida. Se você fizer o que a Bíblia diz, deixá-lo entrar no seu coração. Lá no livro de Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Jesus só entra se você decidir abrir a porta do seu coração para ele entrar. Jesus respeita a vontade de cada um. Ele aguarda o seu convite, ele aguarda que você abra a porta. E aí ele entra. E aí ele é Deus conosco para você também. Tome essa decisão hoje. Traga Jesus, Emmanuel, Deus conosco, para a sua vida. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Se você quer fazer isso, ore comigo, aí no seu coração, em pensamento, ore junto comigo, repita essas palavras para Deus com sinceridade, com convicção. Senhor Deus, eu o quero de verdade em meu coração, na minha vida. Por isso, Senhor Deus, me arrependo de meus pecados e peço para Jesus entrar no meu coração, transformar meu coração e minha vida, me dar a certeza da vida eterna e me dar o consolo de todas as horas que eu tanto preciso na caminhada dessa vida. Eu recebo Jesus no meu coração. Eu quero que o Senhor ocupe todos os espaços da minha vida. Eu confio em Jesus Cristo
como único Salvador, como Deus que se fez homem para minha salvação. Eu creio, eu quero, eu decido isso e te peço. Eu oro em nome de Jesus. Amém.